Muito bem, vamos agora fazer esses dois exercícios só para fixar conceitos, tá? Então, primeiro exercício exemplo, Jefferson é acionista que detém 100 mil ações da companhia TAI Participações S.A. A TAI Participações possui um total de 50 milhões de ações ON, podia ser ON, PN, não importa, negociadas a R$ 8,00 cada, e pretende, seguindo sua política de proventos, que consta de seu estatuto, realizar um follow-on de 15%, a serem negociadas a 7,64 na oferta de subscrição. Contudo, Jefferson, cansado do autoritarismo da controladora chinesa, decide não exercer seu direito de subscrever e alienar tais direitos. Em seu home broker, deverá alienar. Pessoal, então olha só, primeiro algumas considerações antes de a gente resolver o exercício. Na hora que a gente entrar em bonificação, vocês vão perceber qual a importância de a gente compreender bem esses conceitos e por que eu estou insistindo tanto. Aqui foi dado que a cotação de mercado, o preço na bolsa, tá certo? R$ 8,00. Aqui, veja, ele vai fazer um follow-on. O que é um follow-on? É uma emissão, né? Em geral, uma emissão secundária, mas pode não ser, tá? Mas no caso aqui uma emissão secundária de 15%. Então quando ele diz isso, é fazer um follow-on, e entenda assim, já tem ação na bolsa, tanto é que tem cotação, R$ 8,00. Ele vai fazer um follow-on, então ele vai fazer uma segunda emissão, ou terceira, uma emissão secundária que a gente fala de 15%. Então se ele tem 50 milhões de ações, ele vai emitir agora mais 15% desse total de ações, tá certo? A serem negociadas a 7,64. Pode ser que de repente alguém tenha alguma dúvida pensando, ora, será que isso vai ser negociado na bolsa para o público amplo ou só para os já acionistas? Só para os já acionistas, tudo bem? Porque assim, o direito de subscrição ele consiste no quê? Né? Em permitir que o já acionista tenha direito de subscrever, ou seja, de comprar novas ações quando a companhia fizer uma nova emissão, a um valor menor do que o de mercado. Está R$ 8,00 no mercado, a companhia estipulou um valor de 7,64 para os seus já acionistas. Tudo bem? Então essa diferença é muito importante, vai fazer muito sentido para você na hora que a gente entrar em bonificação, tá bom? Então, tá, não oferta, contudo Jefferson, tá, ele decide não exercer o direito de subscrever. Então, pessoal, aqui é aquele caso que a gente tratou, né, há pouco, onde o acionista tem o direito de subscrever, mas ele abre mão. Ou seja, ele vai alienar esse direito. Então, esse direito de comprar mais barato, ele vai vender na bolsa, né, porque por motivos próprios ele não confia na nova gestão, enfim, ele quer vender. Então, a gente vai agora calcular. E isso daí, agora que eu percebi que o exercício tá marcado já, né? Aqui, tudo bem, não era para estar, tá bom? Mas lá nos simulados a resposta correta não vai estar marcada. Mas como aqui é um exemplo, um exercício exemplo para a gente praticar o que acabamos de ver há pouco na teoria, vamos deixar passar o tropeço da alternativa já está assinalada. Então, pessoal, o primeiro passo na subscrição é calcular o valor de equilíbrio. O que é o valor de equilíbrio? É o meio termo entre a cotação de mercado e o novo valor que o já acionista tem direito a subscrever. Então o que a gente faz? 50 milhões de ações que já existiam, vezes R$ 8,00 cada uma, mais 15% de 50 milhões, que é a nova quantidade, vezes 7,64. Isso vai dar o total novo do PL dessa companhia. E se a gente dividir esse novo total pelo novo total de ações, que são 50 milhões de ações que já existiam, mais 15% de 50 milhões, a gente vai obter a gente vai obter o valor de equilíbrio. Então vamos fazer aqui na HP. Então o primeiro passo é a gente fazer 50 milhões, Enter, 8 que multiplica. Agora a gente vai subscrever mais 15% de 50 milhões. Então, ó, 50 milhões, Enter, 15% que multiplica, dá 7 milhões e 500 mil. E esses novos 7 milhões e 500 mil ações
vão ser negociadas a 7,64. Então 7,64 vezes. Somando, vai dar um novo PL de 457 milhões e 300 mil. E eu vou dividir esse novo PL pelo número total de novas ações, ou seja, número total novo de ações. Que é o quê? São as 50 milhões que existiam, mais 15%. Então, 50 milhões mais 15% vai dar 57 milhões e 500 mil. Dividindo, eu vou obter 7,95. Então, o novo preço de equilíbrio, vai ser de 7,95. Ok. Vou deixar guardado aqui na minha HP esse 7,95. Pessoal, então, cada nova ação tem... então, assim, depois dessa emissão, passa a ter um preço de equilíbrio. Aí a gente viu que tem dois tipos de spread, né? Então tem uma diferença, o prêmio, tá? Que é a diferença entre o valor de mercado e o valor de equilíbrio. Esse prêmio é o prêmio para as ações já existentes, tá certo? E tem um outro prêmio, ou o novo spread, como preferir, que é o quê? Que é o preço de equilíbrio menos o preço de negociação 7,64, conforme a gente viu alguns slides para trás. E esse valor desse novo prêmio vai ser o quê? O prêmio pelas novas ações emitidas. E tinha uma maneira que a gente podia chegar de um prêmio em outro, né? Se a gente pegar o primeiro prêmio, que é o quê? É o valor de mercado, R$ 8,00, menos o preço de equilíbrio, R$ 7,95, e dividir pelos 15% da subscrição, isso daí dava direto o cálculo do prêmio para as novas ações, tá? É que eu disse naquele momento do slide, que assim, pessoalmente eu não gosto de ficar decorando fórmula, é melhor você entender. Mas muitas vezes, pela prática, pelo executar de exercício, você acaba até meio que sem querendo decorando, tá? E você vai ver esses dois exercícios aqui no simulado mais vários. Então assim, eu acho que você vai inevitavelmente acabar fixando aquilo. Então, pessoal, nesse caso é qual? O acionista subscreveu ou ele alienou? Ele alienou. Então a gente vai usar qual prêmio? O prêmio para as novas ou, perdão, o prêmio para as ações já existentes ou o prêmio para as novas? Se ele vai alienar, ele vai alienar as novas, então a gente vai utilizar o prêmio para as novas, que é o quê? É a diferença entre o valor de equilíbrio, 7,95, e o valor de subscrição para os acionistas, 7,64. Essa diferença vai nos dar o quê? O valor do prêmio. Tá certo? O valor do prêmio para as novas ações. E se a gente multiplicar isso pelo número total de ações emitidas, a qual ele tem direito, a gente vai descobrir o valor. Então, 7,95, né? Eu vou subtrair 7,64. Vou obter 0,313. Então, nem vou anotar porque eu já tenho aqui, ó, 0,313, tenho aqui e tenho aqui, tá bom? Pessoal, o que é isso? Isso é o prêmio para cada nova ação, tá certo? O Jefferson, ele tem direito a quantas novas ações? 15% de 50 milhões? Não, né? Não por quê, pessoal? Porque o Jefferson não é titular de 50 milhões de ações. 50 milhões é a companhia que tem. O Jefferson detém apenas 100 mil ações. Então, vai ser o quê? 15% do que ele possui, né? Para ser proporcional à subscrição da companhia. Então vai ser 100 mil, enter, 15% que multiplica vai dar 15 mil ações. E se a gente multiplicar 15 mil pelo 3.0.313, a gente vai obter 4.695,65, tá? Aproximadamente 4.695 aqui, tá? Bom, é um exercício exemplo, a ideia não era que ele tivesse alguma pegadinha, a ideia era só explorar com vocês esses conceitos do prêmio para as novas ações, o prêmio para as ações já existentes, preço de equilíbrio, que é isso que a gente listou agora, tá? E também dizer qual a diferença entre o preço de mercado, né? Que você vai observar o preço de mercado, que é a cotação, o preço para os
já acionistas, tá? Então era só para observar mesmo isso e pôr em prática o que a gente viu no slide anterior. Então, gente, ó, você tem esse número aqui, aqui, e esse mesmo valor em todas, né? Mas talvez você ficasse em dúvida entre a A e a D, né? Veja, como é um direito de subscrever, certo? Não é assim a ação em si. Então, no home broker, o que ele vai alienar? O que aparece disponível para ele alienar? O direito de subscrição. A ação que é? Ordinária é preferencial? Ela é ordinária, né? Lembra, a ação ordinária é que tem o ticker que termina com 3 e a preferencial o ticker que termina com 4. Só que como é um direito de subscrição, o ticker termina com 1 para a ordinária, né? E 2 a preferencial. Como nesse caso a ação ela é ordinária, é o ticker 1, tá? Então é o PTAI 1 a um prêmio de 0,313 por unidade, num total de 4.695 aproximadamente. Tudo bem, pessoal? Então, exercício para praticar o que a gente viu, desde que você compreenda bem os conceitos, é tranquilo, tá? E exemplo seguinte é um caso onde o Jefferson, é o mesmo caso, tá? Os mesmos números, mas nesse caso o Jefferson resolveu subscrever, tá? Então o Jefferson é um acionista, ele tem 100 mil ações da companhia TAI Participações S.A. A TAI Participações possui um total de 50 milhões de ações ON, negociadas a R$ 8 cada, e pretende, seguindo sua política de proventos, que consta em seus estatutos, realizar um follow-on de 15% a ser negociadas a 7,64 na oferta de subscrição. Supondo que Jefferson tenha exercido seu direito de subscrever as novas ações de quanto foi o acréscimo patrimonial devido à participação acionária na TAI, no caso de colocação das novas ações pelo método de garantia firme. Gente, às vezes você está fazendo um estudo e tem umas coisas no enunciado que você não entende direito, tá? Essa método de garantia firme, a gente vai estudar um pouquinho mais à frente no curso, tá? É uma das formas de colocação de ações no mercado. Então, assim, garantia firme significa o quê? Que a companhia TAI vai lançar ações. E o banco responsável pela operação, ele se comprometeu, falou, não, acredito profundamente em vocês e dou fé. Então, se o público não absorver a totalidade do 15% de 50 milhões de ações, novas ações, se o público não absorver, eu, banco responsável, absorvo, tá? Então, por enquanto, é isso que a gente precisa saber aqui. Significa, pessoal, que das 50 milhões, 15% de 50 milhões de novas ações que o banco vai fazer a subscrição, significa que a totalidade delas vai ser absorvida pelo mercado, tá bom? Lá na aula seguinte a gente fala sobre esse assunto. Por enquanto, é só para observar, para você ver que numa questão ele pode colocar vários termos que você, por enquanto, desconhece, mas que até o dia da prova vai fazer todo sentido, tá bom? Então, meus caros, nesse caso aqui, os números são os mesmos, tá? O ponto de equilíbrio, o preço de equilíbrio, vai ser o 7,95. Só que agora, o Jefferson resolveu subscrever, tá certo? E agora, a questão é saber quanto que, supondo que Jefferson tenha exercido o direito de subscrever, de quanto foi o acréscimo patrimonial obtido à participação acionária na TAI, no caso de colocação das novas ações pelo método de garantia firme. Então, pessoal, eu vou pedir que vocês recordem do que a gente comentou aqui atrás. Por quê? Aqui atrás, mas não tão atrás. Aqui, o acionista subscreveu. Nesse ponto, a gente tinha comentado o seguinte, que a realidade dele, imediatamente após subscrever, era igual à realidade dele imediatamente antes de subscrever, tá? E é isso daí que talvez a banca tente te enganar, conforme já apareceu. E assim, às vezes a pessoa não entende o conceito, né? Então é bom um exemplo numérico para a gente clarear. Então, você recebeu o direito de subscrição, tá? É um bônus que a empresa te deu, que a companhia te deu.
Depois de subscrever, 850.500. Antes de subscrever, 850.500. Aí eu disse para vocês agora há pouco o quê? Que o patrimônio do acionista antes, imediatamente antes e após, é o mesmo. Só que o patrimônio do acionista antes de receber o direito, antes de ele ganhar o direito, que é nesse caso aqui, aí sim ia variar. Por quê, pessoal? Porque, olha só, a empresa vai fazer uma nova subscrição, né? Ela vai oferecer para o acionista a possibilidade de ele não ter a sua participação acionária diluída. Então, assim, se ele é titular de 15% das ações, se ele fizer a subscrição, ele vai continuar titular de 15% do novo total de ações, tá bom? Só que para ele ter essa participação dele mantida, ele vai precisar fazer uma subscrição. É oferecido para ele a um preço menor do que o de mercado, não é? Então, nesse caso aqui, a gente comentou que o acionista, antes do patrimônio dele, se a gente olhar só para o patrimônio correspondente às ações da companhia, que é o que nos interessa, era 690 mil. Depois de ele receber, dele ganhar o direito, tanto faz se ele tiver subscrito, como se ele não tiver subscrito, o valor é o mesmo aqui, né? Mas esse acréscimo patrimonial diz respeito a isso aqui, ó. Essa diferença aqui, tudo bem? Então, quando isso daí cair na prova para você, conforme já aconteceu, é a diferença entre o momento antes de ele receber o direito e depois de ele ter recebido. Então, a questão aqui é de quanto é que a gente está falando, de quanto que significa esse acréscimo no patrimônio do acionista, tá bom? Então, voltando lá, patrimônio acionista naquela ação, né? Bom, então, nesse caso aqui ele fez a subscrição, tá certo? Gente, em ele tendo feito a subscrição, a companhia tem agora quantas ações? Ela tem 50 milhões, que já tinha, mais 15%, não é? Então, eu vou fazer aqui na HP. 50 milhões, enter, 1,15 que multiplica, então, quer dizer, estou somando 15%, né? Isso aqui dá 57 milhões e 500 mil ações. Então, isso daqui é o que? É o total de novas, é o total final de ações. Só que veja, quando você faz a subscrição, você vai ter que as ações totais vão ter esse valor médio aqui, tudo bem? Então você tem agora um total de quantas ações? 57 milhões e 500 mil na HP. Se a gente multiplicar isso por 7,95, a gente vai ter o novo PL. Então vou multiplicar 57 milhões e 500 mil por 7,95. 7,95 que multiplica e vou encontrar 457 milhões 125 mil. Tá? Isso aqui é o que é? É o novo PL. Se eu pegar isso daqui agora e subtrair aquele valor que eu tinha antes desse evento acontecer, que era o quê? Que era as ações que eu tinha, as ações que eu tinha vezes o preço delas, né? Desse valor eu vou obter o total que houve de ingresso na carteira do cliente, tá bom? Só tomando cuidado para uma coisa, né? Esse cálculo que eu fiz agora, das 57 milhões e 500 mil ações vezes o preço de equilíbrio, isso daí dá o quê? Dá o total novo do PL, mas o acionista, o Jefferson, ele não é titular desse total, tá certo? Ele é titular de qual percentual? 100 mil ações de um total de, como ele fez a subscrição agora, né? Antes era o quê? 100 mil de um total de 50 milhões. Agora é o quê? 100 mil mais 15% de 100 mil, né? 115 mil, de um total de 57 milhões e 500 mil. Se você fizer o cálculo disso antes e depois, dado que ele manteve a participação, dado que ele efetivou a subscrição, o valor tende a dar o mesmo. Então, eu vou fazer a participação dele, que é de 100 mil dividido por 50 milhões, dá 0,2%. E se eu fizer
também 115 mil, zerar aqui 115 mil dividido por 57 milhões e 500 mil e dividir, continua dando os mesmos 0,2%, tá? Então a participação do Jefferson é o quê? É 0,2% do total de ações. Então ele é titular desse 0,2% do novo PL, tá bom? Então deixa eu fazer a conta novamente porque eu zerei a máquina. Então eu vou ter 57 milhões e 500 mil ações multiplicadas por 7,95, né? Que é o novo ponto de equilíbrio, que dá os tais 457.125. Esse valor é o PL total, mas o Jeff ele é titular de 0,2% disso daí, que vai dar 914.250. Então, pessoal, olha só. Esse daqui é o que? É o patrimônio dele depois que ele fez a subscrição, né? E qual que era o patrimônio dele só olhando para a parcela de ações, tá bom? Só para ações da companhia TIE. Qual que era a participação dele antes, tá? Antes ele tinha o quê? Ele tinha 100 mil ações cotadas a R$8. Então eu vou pegar desses 914.250 e vou subtrair 100 mil ações vezes 8 cada uma. Vou subtrair 800 mil ações. E vou obter 114.250. Pessoal, deu essa pequena diferença aqui, ó. Por quê? Na minha HP deu 114.250. Mas o cálculo está perfeitamente correto. Por que deu essa diferença? Porque se você utilizar mais casas decimais, que não apenas o 7,95 que eu fiz aqui, por praticidade, você vai obter esse valor de 114.600, tudo bem? Então eu peguei ali e usei 7,95, mas quando eu escrevi o exercício, eu usei todas as 9 posições decimais da HP. Então, gente, se você fizer utilizando mais casas, e não apenas 7,95, mas 7,95, e executar o procedimento, você vai obter os 114.600 aproximadamente. Tudo certo? Então, gente, ó, que fique muito claro. Fez a subscrição, tá? Imediatamente antes de subscrever e após subscrever, o capital do acionista é o mesmo, certo? O que ele tinha antes é o que ele tem depois da subscrição. Mas, se você for olhar antes de ele ganhar o direito de subscrição e após ele ganhar, aí sim você vai perceber que houve uma variação, tá bom? Então talvez a banca queira te pegar nesse ponto aí. Então, imediatamente antes de subscrever e após o patrimônio é o mesmo. Só que antes de ele ter ganho o direito de subscrever e depois de ele ter ganho o direito de subscrever, aí o patrimônio vai ser diferente, tá bom? E você calcula dessa maneira aí. Bom, agora resolver os exercícios do simulado, que tem vários exercícios bem interessantes. E de novo, o que mais pega nisso é a teoria que normalmente as pessoas têm dificuldade de compreender, tá bom? Então, se cair, cai no máximo isso.